Olá pessoal, muito boa noite. Que bom que você pode estar conosco nessa live. Quero agradecer demais a todos que estão presentes nessa live. E essa live hoje aqui ela tem um objetivo bem legal, né? Apesar de todo mundo às vezes ter repulsa sobre política, ter repulsa sobre eleições, nós estamos aqui hoje com uma pessoa muito especial para mim, porque ele não é só o meu candidato nas eleições de 2022 do Distrito Federal, mas também é meu amigo, né? E eu gostaria de receber nesta noite, nesta live, que eu fiz questão de fazer junto com ele, o meu amigo Leno Custódio, por favor. Tudo bom, meu amigo? Tudo bem? Como que estão as coisas? Vê se o seu microfone está ligado. Para cima. Isso. Agora sim, boa noite, Uzias. Boa noite. Tudo bom, querido? Tudo bem. Prazer todo meu estar aqui com você. E além de amigo, nós somos amigos de infância, é bom lembrar, né? Verdade. Não somos amigos de agora, de campanha política, de eleições, não, nós somos amigos de infância. Inclusive até algo interessante, né? Que assim, às vezes as pessoas acham, né? Que a gente se conhece agora, né? E que, enfim, a gente começou nosso relacionamento agora por causa da política e não é. Eu amo muito essa plataforma, o YouTube, porque tudo que eu acompanho no YouTube parece muito comigo, né? Eu sei que muitas vezes as pessoas colocam nas redes sociais a questão de o que eu estou te mostrando, mas os canais que eu acompanho no YouTube, que eu gosto de ver, todos eles, a maioria, eles não mostram o que as pessoas querem ver. É verdade. Eles mostram a vida real. Verdade, né? Isso é verdade. E por isso que eu fiz questão da gente estar aqui hoje nessa plataforma, porque de todas que eu conheço, é uma das, vou colocar assim, entre aspas, né? Uma das mais democráticas, né? Onde o que você quiser colocar, você coloca, ressalvado, é lógico, né? Os direitos sociais de cada indivíduo, né? E aí eu escolhi essa, que é a plataforma da vida real, também por isso, né? Porque assim, o que eu gostaria de falar agora, nesse momento, é justamente quando você me chamou, né? Você chegou, me ligou, falou, tudo bem, Uzias, como é que você tá? Eu falei, tá tudo bem. E aí você falou, e aí, como é que tá as suas perspectivas para a eleição desse ano? E eu te respondi naquele dia, tô sendo bem sincero, né? Com certeza. Aqui não tem, a gente não tem o porquê de não passar essa credibilidade, essa confiança para todas as pessoas que estão conosco. Esse canal, inclusive, é o canal onde eu transmito os cultos da igreja, né? Então, a gente não tem por que ficar rodeando. E aí eu disse para você naquele dia, falei, olha, eu estou muito desiludido, não foi isso que eu falei? Exatamente. Eu falei, Lennon, esse ano eu não vou votar em ninguém. Quando, na verdade, você me chamou, quando você me ligou, eu achei até que você ia pedir um apoio para alguém. Para outro candidato. Mas, na verdade, você falou, não, é porque eu vou ser candidato. E é verdade, esse que você está falando, Zias, primeiramente, boa noite para todo mundo que está nos assistindo aqui no YouTube. Só dá um pause rapidinho, vou pedir para o Júnior. Júnior, fica no chat aí, por gentileza, no seu celular mesmo, para saber se o pessoal está ouvindo direitinho. Que a gente hoje aqui tá... É um improviso, mas nem tanto, né? Exatamente. Fica de olho para saber se você quiser aumentar o celular também para a gente ter um retorno, se a voz está saindo direitinho, se está tudo legal, né? Então, boa noite para todo mundo que está nos assistindo, né? E, Uzias, você falou uma coisa que é verdade. Quando eu te liguei e você falou assim, não, esse ano eu não vou votar em ninguém. Isso aí é uma perspectiva da nossa população. Onde eu ando hoje, eu falo com as pessoas falam assim que não tem candidato, está desiludido, entendeu? Inclusive eu também estava desiludido. Eu não ia trabalhar para ninguém, até porque nas últimas eleições a gente ajudou a eleger deputados e a gente acaba se decepcionando, né, com esses parlamentares. E eu falei para as pessoas que eu estava meio que desiludido. E como você sabe, eu sou cristão, sou evangélico, né, então coloquei diante de Deus todo esse nosso projeto, toda essa nossa proposta, né, e falando para Deus que eu não queria mais trabalhar na política assim, ajudando o outro candidato, coordenando a campanha de candidatos, entendeu? E aí surgiu essa experiência de ser candidato. Então, já que você não vai ajudar ninguém, que seja você o candidato. Nós colocamos isso diante de Deus e as portas têm se abertas, entendeu?
Graças a Deus. Que maravilha, porque, assim, diante de tudo que tem acontecido desde as últimas eleições, né, o eleitor, porque eu sou um deles, né, além de ser líder, servidor público, enfim, né, eu também sou um eleitor, e a gente fica muito sem perspectiva, né, do que vai acontecer com a nossa cidade, com o nosso trabalho, com o nosso emprego, né? E aí fiz questão de trazer o Lennon e ele prontamente me atendeu. Para mim é um grande privilégio, ok? E eu vou explicar por quê. Porque a gente, como eleitor, a gente dificilmente tem acesso, né, a um parlamentar ou alguém que se candidata a ser, né, um parlamentar, um governador, um vereador, um presidente. E eu vejo que com você... Parece que ficam distante da população, né? E aí, nesse período eleitoral, todo mundo aparece, dá o tapinha nas costas, e é aquele famoso, aquela frase famosa, só aparece de 4 em 4 anos, né? É verdade. Então, e isso que você está falando aí é tão importante que eu tenho falado para as pessoas, se Deus me permitir ser eleito deputado distrital, nosso gabinete vai ser um gabinete de portas abertas. Sim. Porque o mandato, os deputados têm que entender que é da população. Sim. Né? Então, se a população me colocar lá dentro, o gabinete é da população. É verdade. Tem que ser atendida, a população tem que ser atendida. A gente conversava muito também, fora de período eleitoral, né? E o sentimento que você tem, que é o que eu tenho, e que eu acho que a maioria das pessoas deveriam ter, e sei também que as pessoas que nos acompanham, nos seguem como liderança, também tem, que é o seguinte: a gente está cansado de ter aquele comportamento político, né? Que é o quê? Existe um problema. Aí, quando a gente leva o problema, né, para dentro de um parlamentar, de um gabinete parlamentar, ele pergunta qual o grupo de pessoas que eu vou atingir resolvendo esse problema? Exatamente. E aí, quando é revelado o grupo que vai ser atingido, o parlamentar simplesmente, às vezes, ou dificulta... É muito pouco. Né? Aí a gente... Eu estou falando um pouquinho, daqui a pouco eu vou deixar você falar muito. Não, fica à vontade. A gente olha assim e diz assim, que se alguém cumprisse a Constituição, que é o seu sentimento, que eu sei há muitos anos, que é o meu também, não interessa o grupo que vai atingir. Se tem um problema, né, nós somos de grupos diferentes. Você pode amanhã acabar comigo, mas neste momento precisamos resolver o problema de um bairro que tem criminalidade elevada, problemas de saúde, né, de saúde pública, problemas de infraestrutura, de saneamento. Então, eu sei que esse é o sentimento. Agora eu vou começar, a gente combinou, né? Talvez a pergunta que eu vou te fazer agora seja mais difícil de responder de todas as outras. Então, vamos lá. Porque as outras você... Tira de cor, né? Você, como cientista político que vai tirar de cor. Fala pro meu público, pro nosso público, quem é o Lennon Custódio? Bom, o Lennon é um brasiliense, né? Nasci em Taguatinga, mas cresci junto com o Guará. Eu falo para as pessoas que não existe guaraense, entendeu? Ninguém nasce no Guará. As pessoas nascem em Taguatinga, nascem na Ceilândia, Lago Sul, Asa Norte, mas não nascem no Guará. Então, eu sou taguatinguense e criado no Guará. Tenho 6 irmãos, sou filho de um casal de paraibanos, né, que eles vieram para Brasília ajudar a construir essa cidade. Sou casado com a advogada Tatiana Custódio, tenho 4 filhos, né, e há 35 anos eu comecei a minha vida política, né, na Câmara dos Deputados. Entrei office boy, né, e hoje eu sou formado em administração de empresas, sou cientista político, com pós-graduação em economia, orçamento público. Então, o Lennon é aquela pessoa que viu a política de perto, nasci dentro do Congresso Nacional, vi os principais políticos subindo na tribuna para fazer os seus discursos, e me encantei com aquilo, me encantei com a boa política. Eu acho que é isso que me encantou e me fez querer entrar na política como candidato. Então, esse é o Lennon. Um Lennon que é apaixonado por política. Eu pergunto para as pessoas, e as pessoas falam para mim assim, cara, vai começar o horário eleitoral, eu detesto esse horário eleitoral. Eu sou um cara que eu assisto todas as propagandas eleitorais.
Se deixar, eu fico 24 horas assistindo programa político na televisão, para aprender mais, entendeu? E, Uzias, é através da política que a gente pode fazer a boa política. É através da política que a gente pode ajudar as pessoas. E esse é o Lennon, entendeu? Brasiliense que quer fazer a boa política. Verdade. A gente é muito carente, né, dessa boa política, porque não descaracterizando o trabalho de ninguém, né, claro, de nenhum político que a gente está aí, a gente sabe que é muito trabalhoso mexer, né, com o dinheiro público, não somente com o dinheiro público, mas eu acredito, né, que lá dentro, assim como também trabalho na saúde pública, existem outros processos, né, por trás. Acho que as pessoas, né, que estão nos assistindo, e isso também é uma das pautas que a gente quer trazer, as pessoas elas não têm muito assim uma noção do que acontece lá dentro, dos processos que giram em torno de, às vezes, de uma coisa que para a gente seria tão básico como, sei lá, arrumar um buraco no asfalto, né? As pessoas não têm noção do tanto que às vezes isso é trabalhoso dentro de uma casa dessa. E a gente conversando também, antes a gente estava falando que as pessoas elas dão muita visibilidade a outros cargos, né? Que são cargos que mais, vamos dizer assim, estrelas, né, da política, que é o presidente, o governador, o prefeito, os prefeitos, enfim, né? E esse deputado, esse nome deputado distrital, né, que seria, não sei se é isso, se for me corrija, eu acredito que seja compatível ali com um vereador, por exemplo, né? Na realidade, o deputado distrital ele é como se fosse o deputado estadual. Não, estadual. Estadual. Em todos os estados existe o deputado estadual e o deputado federal. Em Brasília, aqui no Distrito Federal, por nós sermos o Distrito Federal, então, e a gente não tem a figura do vereador, então o deputado distrital, ele absorve o trabalho do deputado estadual com o do vereador. Então, em Brasília, nós somos um misto disso, mas equivale a um deputado estadual. Coisa interessante, tá vendo? Às vezes até a gente que está lá não tem essa equivalência, né? Exato. Isso que é importante. E aí, a gente conversando, né? Por que a gente tem que ficar atento, então, Lennon, a esse tipo de cargo? Por que o eleitor tem que olhar para o deputado distrital? Então, o deputado distrital é como, igual você falou, nós somos em Brasília, é um misto do deputado distrital com o vereador. As pessoas que estão nos assistindo e são de outros estados, lá nos estados dela tem um vereador. O vereador é aquele cara do bairro, é aquele cara mais próximo das pessoas, entendeu? Muitas vezes o deputado está um pouco mais acima, você às vezes não tem muito acesso. E Brasília não, Brasília nós fazemos esse papel de deputado estadual, né, que é o distrital, e o vereador. Então nós estamos muito próximos da população. E agora você falou uma coisa interessante, que é o seguinte: as pessoas, primeiro, elas pesquisam quem são os candidatos a governador, a senador, né? E deixa, por último, o deputado distrital. Vamos falar de Brasília. Recentemente, saiu uma pesquisa, 63% da população brasiliense ainda não escolheu o seu candidato a deputado distrital. Uma boa parcela da população. Uma boa parcela da população. E outra coisa, é um campo enorme para a gente que não tem mandato de deputado, né? Eu nunca fui deputado, né? Sou candidato, estou levando minhas propostas, conversando com a população, conversando com a sociedade. Então, é uma avenida enorme que a gente tem para percorrer e que eu creio que nessas eleições vai renovar a Câmara Legislativa em quase 60%. Nossa, muito legal, né? Assim, essa informação é super importante, porque a gente vê, né? A gente trabalha com servidores, né? Os colegas, né? E a gente vê eles dizendo que são muitas mudanças de ano após ano. Existe um revezamento nas cadeiras. O revezamento anual, existe a eleição, né? O que eu queria dizer é que existe a eleição, mas que as cadeiras não se renovam. E os problemas, né, que existiam nos governos passados voltam a existir nesses governos
que vão se renovando, e muitos servidores falam, olha, a gente não vem melhorando, né? Pelo menos o ambiente de trabalho, né? Não estou dizendo em outras áreas, também não tenho propriedade, né, para dizer o que está ruim e o que está bom, porque está ruim e está bom para cada um é um tipo Exato. de situação, né? Se você for no Lago Sul, para ele é uma demanda. Se você for na Ceilândia, é outra demanda. São outros problemas, né? Outra realidade. Outra realidade. E aí, os colegas vêm dizendo para a gente, né, que as coisas não vêm melhorando, e sim, muitas vezes, até piorando. E são servidores bem antigos de casa, servidores que estão mais de 20 anos. Eu já estou, quando falo 20, eu já estou até perdido no tempo, porque eu já estou lá há 20 anos, né? Então, o que a gente quer mesmo, um sentimento é esse, né? De renovação. Eu estava escutando alguém dizendo no rádio, eu também escuto rádio para saber de política, e essa pessoa, não vou dizer qualquer emissora, mas ele estava falando que o erro, né? Muitas vezes desse pessoal que era eleito lá atrás é justamente não permitir, né, que pessoas com menos idade, pessoas com ideias melhores entrem nas campanhas, porque é um tipo de conversa diferente, né? Parece que um está falando uma língua e o jovem está falando outra língua e o idade ali intermediária está falando outra língua, né? Exatamente isso. Isso é interessante você estar falando, porque é o seguinte, cada grupo tem o seu nicho, e cada nicho ele fala uma língua diferente. Vamos supor, o meu discurso, o discurso do candidato, ele tem que ser um discurso universal, mas quando eu chego na Ceilândia, eu tenho que entender quais são os problemas que a Ceilândia precisa. Quando eu chego no Cruzeiro, no Vicente Pires, no Guará, né, em Sobradinho, Planaltina, eu tenho que entender qual é o problema daquela cidade. Existem os problemas universais, que é a saúde, você falou, a saúde, a educação, a segurança. Esses são problemas universais, né, que as pessoas têm que atentar para isso, né? E às vezes parece que são problemas... Olha, eu estou há mais de 35 anos no Congresso Nacional. A coisa que eu mais escuto na minha vida, desde pequenininho, são os problemas da saúde. Parece que nunca melhorou os problemas da saúde. Entra político, sai político, e os problemas da saúde continuam o mesmo. E, se eu não me engano, até pior, né? Então, tipo assim, só que os governantes têm que ter uma atenção muito especial para a área da saúde, para a área da educação. Olha só o que aconteceu. Na pandemia, por exemplo, aconteceu o problema do lockdown. Então, as crianças elas tiveram que ir para casa, e em casa elas não puderam assistir aula porque as escolas públicas elas não têm acesso à internet igual as escolas particulares têm. As escolas particulares continuaram as aulas, os alunos assistiam às aulas em casa, mas as escolas públicas não. Então, assim, eu acho que o governante ele tem que ter essa sensibilidade de entender, né, que hoje nós estamos na era da comunicação, na era da informática e tal, que as pessoas, se o aluno falta aula, ela pode assistir a aula da sua casa, né? Hoje nós aprendemos isso na pandemia, o serviço híbrido, você trabalha em casa, você vai no seu trabalho físico, enfim, você pode fazer essa transição. Hoje eu vou estar só de home office. Então aconteceu muito isso. Então o político ele tem que entender, Uzias, essa dimensão da questão dos problemas universais. Isso é um problema universal, né? E aí como que a gente resolve isso como deputado distrital? Como deputado distrital, e muita gente faz o seguinte para mim, pergunta, como deputado distrital, você vai tapar o buraco ali da rua que está esburacado, a iluminação? Isso é uma obrigação do governador. Como deputado distrital, nós vamos cobrar do governador isso. Mas como deputado distrital, eu quero cuidar das pessoas. Depois dessa pandemia, as pessoas foram abandonadas. Você vê muita criança na rua, entendeu? Você vê hoje muitas jovens, adolescentes engravidando, né? Tem um trabalho social enorme para ser feito e as pessoas não fazem. Um dado importante, acho que você não sabe, e também acho que seu público não deve saber, ou poucas pessoas sabem, que um deputado distrital ele tem 18 milhões em emendas parlamentares. É um recurso que você pode destinar para diversas áreas do Distrito Federal, desde a educação, para a segurança, para o esporte, para a cultura, para o lazer,
entendeu? E eu quero pegar esse recurso e aplicar nas pessoas. Projeto social, porque eu acho que se a gente melhorar a vida de uma pessoa, a gente melhora a vida de uma comunidade. Com certeza. Inclusive, eu costumo conversar com os meus amigos, com as pessoas que estão à minha volta, justamente isso, que o maior patrimônio que uma nação tem são as pessoas. Exatamente. A riqueza do país não está no ouro ou, né, no petróleo, não está nisso. São as pessoas que extraem isso do solo, são elas que vão lá e inventam aquelas máquinas enormes para poder tirar o recurso e transformar ele em outro, né, em um bem, valorizar aquele recurso e transformar em um bem, né? E a gente realmente, nós estamos carentes desse tipo de profissional. Eu costumo também conversar muito sobre política. Você tocou num assunto muito sensível, que é justamente isso, né? São expectativas e realidades, né? Às vezes o eleitor ele coloca o político num pedestal, quando na verdade o político ele não é nada mais, nada menos que um servidor público. Estava falando sobre isso hoje. Exatamente isso que está falando. Ele não está fazendo ali, vou colocar entre aspas, né? Não soando como ofensa, nem para você. A gente está franco aqui, eu já falei, a plataforma que eu escolho é essa, porque ela é uma plataforma aberta, franca, claro, sem ofensas, né? Que às vezes a gente coloca ele no pedestal, quanto na verdade, entre aspas, ele não está fazendo nada além da obrigação dele mesmo, né? A gente o elegeu para aquilo. A minha esposa, você conhece, a Janine, ela trabalha com qualidade. E qualidade é justamente isso, é você fazer aquilo que você foi contratado para fazer. Isso é qualidade, né? A qualidade é quando você consegue desenvolver aquilo a qual você foi chamado. Exatamente. E o interessante, isso aí eu estava falando hoje com algumas pessoas, que o político hoje, ele é exatamente o servidor do público, né? E acontece uma coisa muito interessante, Uzias, que é o seguinte, que quando a pessoa se elege deputado, ela acha que ele está num patamar acima de todo mundo, entendeu? Acha que aqui o mandato de um deputado é para o resto da vida, não é, 4 anos. Eu me lembro que na última eleição, parece que foi ontem, a gente estava fazendo campanha eleitoral e já começamos agora, né, na eleição. Então, o parlamentar, o deputado, e aquilo que você falou, as pessoas têm que parar de bajular o parlamentar. Entendeu? O deputado. Não, gente, ele é o seu servidor. Ele está ali para trabalhar para a melhoria da qualidade de vida da sua população. Entendeu? Então, você tem que cobrar do parlamentar. Você tem que cobrar do deputado. Né? E não é só cobrar em época de eleição. Tem 4 anos para você ir no gabinete do deputado, mas você falou uma coisa certa. Muitas vezes, as pessoas vão no gabinete e não são atendidas. Hoje mesmo, na hora do almoço, eu estava tendo uma reunião com um grupo de pessoas e a moça me disse assim, olha, eu fui no gabinete de uma deputada 2 vezes e não me atendeu. E olha que eu trabalhei para ela na campanha eleitoral. Cara, olha só que triste que é. Por isso que eu falei para você, se Deus me permitir e a população do DF me eleger deputado distrital, o gabinete vai ser um gabinete de portas abertas. Todo mundo que entra no gabinete tem que ser atendido. E tem que ser atendido com tapete vermelho, porque eu sempre falo para as pessoas o seguinte, quem paga o salário do político é a população. Então, se eu estou lá e estou recebendo, eu estou recebendo porque a população me colocou lá. Então, a população ela tem que ser recebida com tapete vermelho. Eu falo isso porque nos últimos 10 anos, eu trabalhei no Congresso Nacional assessorando uma deputada, e eu atendia muito prefeito, muito vereador. E às vezes vinha aquele vereador lá do interiorzinho, aquele vereador simples e tal, e quando ele chegava no gabinete, eu fazia aquele atendimento para ele. Ele saía de lá espantado. Nossa, mas nunca fui atendido desse jeito, em Brasília, no gabinete, o assessor da deputada me atendeu daquele jeito. Mas ele esqueceu que é ele que paga o salário do parlamentar, ele que paga o salário com os impostos dele, dos assessores. E se não fosse ele, nós não estaríamos ali. Então, nós devemos para o povo, nós devemos satisfação ao povo. Então, nós temos que ter essa consciência que o parlamentar é um deputado do povo, é um deputado que está ali para atender
as demandas da população, independente do que você falou, dos grupos políticos. Se o grupo A, B, C, não. Gente, é melhoria para a qualidade de vida das pessoas, então o parlamentar tem que atender. É verdade. E a gente também está chegando, a nossa conversa já está acabando, porque às vezes, né, se a gente for falar, você gosta, eu também gosto, a gente vai embora, né? Mas a gente precisa encerrar, você precisa ir para casa, o pessoal também que vai ver agora, você vai ficar lá no YouTube, você pode multiplicar. Você que nos segue, me segue e segue o Lennon também, multiplica essa live. Eu fiz questão de fazer, porque eu achei que foi a forma da gente conseguir mostrar quem é o Lennon, né? Então você multiplica essa live. E eu queria finalizar. Claro que você vai falar das suas propostas, mas a gente estava conversando sobre expectativa e realidade, né? Expectativa e realidade é aquele negócio, né? Eu vou ser contratado, né, para o serviço. Eu lembro que quando eu passei no concurso lá nos anos 2000, eu falei, agora eu passei no serviço público, e o cara dá aquela empolgada, né? Mas quando a gente chega no local de trabalho, aí dá aquela esfriada, porque a gente vê o tamanho vou colocar assim entre aspas, o tamanho do pepino que entregaram nas nossas mãos. E ao longo desses anos, né, que se eu pudesse olhar para trás e dizer, foi um pepino que jogaram, beleza, então eu aprendi a descascar pepino, né? Então, quais são as suas expectativas? Porque a gente não está falando com uma pessoa que não sabe o que vai fazer. É diferente, né? De uma pessoa que você não conhece, que nunca trabalhou no serviço público, não conhece os políticos, não conhece o dia a dia, né? A prática, a dinâmica do serviço público, né? Quais são as suas expectativas para os seus projetos, né? E, assim, qual a realidade, né, que você acha que vai encontrar? Porque a gente sabe que a realidade, na hora que chega lá, ela sempre nos prega uma peça, né? É verdade. Boa pergunta. Porque é o seguinte, o que acontece? Eu sempre falo para as pessoas o seguinte, um deputado, ele pode muito, mas ele não pode tudo, entendeu? Então, o que acontece? A nossa expectativa é chegar na Câmara Legislativa e fazer um trabalho honesto, um trabalho dedicado para a população, um trabalho sério, um trabalho com competência, produzir leis, que é o objetivo do deputado, né? Fazer leis para o Distrito Federal. Então, nós queremos ter uma equipe competente que faça as leis que possam beneficiar toda a população do Distrito Federal. Essa é a minha expectativa. Realidade, eu sei que chega lá, nós vamos encontrar deputados de vários partidos, de várias tendências, entendeu? Nós temos que negociar. Como te falei, há 35 anos eu estou no Congresso Nacional, então eu aprendi a ver os políticos fazendo as negociações. E quero fazer negociação transparente, quero apresentar meus projetos, quero levar os meus projetos para o governador, entendeu? Quero levar meu projeto para que a população possa abraçar esses projetos, que a gente possa levar qualidade de vida para a população. Então, a expectativa é chegar na Câmara Legislativa. E a realidade, a gente sabe que nem sempre a gente consegue tudo aquilo que a gente pensa que pode. Porque, como eu te falei, um deputado ele pode muito, mas ele não pode tudo. E dentro da Câmara a gente sabe que a gente vai encontrar várias tendências, né? Deputados de várias alas. Então, mas eu quero ter um norte na Câmara Legislativa, que é a pessoa, o ser humano em primeiro lugar. Esse é o meu norte. Beleza. Então, nós dois, eu e o Leno, a gente vai encerrar aqui essa live, né? Agradecer demais você por ter vindo aqui, né? E com muita esperança e fé também que você vai conseguir sentar na cadeira, que é o meu desejo, né? E quiçá seja também o desejo das pessoas que nos acompanham e que possa ser multiplicado. E peço mais uma vez, né? Eleitor, seguidor, irmão, amigo, colega, presta atenção, né? Chega, né? A última vez que a gente se encontrou lá no Guará, eu disse para você, tá na hora, né, Leno? Tá na hora. Chegou a nossa hora. Né? Chega, não dá mais pra gente dar um tiro no escuro, né?
sei lá, são décadas, né, atirando no escuro, na verdade. Nós nascemos em Brasília, nós somos brasilienses, né? Nós amamos nossa cidade, senão a gente não estava morando aqui, não é verdade? Exatamente. A gente tinha ido embora, a gente tinha saído daqui, ido para outro estado, para outro país, mas não, a gente está aqui e a gente quer verdadeiramente uma cidade mais justa. A gente sabe que uma cidade perfeita não existe. Repito, estamos na plataforma da realidade. Não existe cidade perfeita, inclusive uma cidade grande não existe, mas a gente pode sim tornar, né, o local onde a gente está um lugar mais justo para mais agradável, né? Suas considerações finais, só um pouquinho, eu não estou acompanhando. Pessoal, desculpa, como hoje eu não consegui ninguém para operar para mim, eu queria saber se tem alguma pergunta lá no chat. Eu vou deixar o Leno fazer suas considerações. Se a gente não der conta de responder agora, não tem problema, né, Leno? Depois Exato. eu vou mandar as perguntas para você e vou copiar e colar de novo lá na live, na sequência da live. Tá, joia. Deixa eu ver se ele tem alguma pergunta lá. No momento, não? Então, beleza. Se não tem pergunta, depois se você tiver pergunta para mandar posteriormente, pode perguntar e aí, com certeza o Leno vai te responder. Não sou eu que vou te responder. Pode mandar que a gente responde todas. Uzias, eu que quero agradecer você, o seu canal, o carinho que você tem por mim, né, que a gente não é de hoje, né, mas eu quero dizer uma coisa para você de alguns pontos importantes dessa nossa campanha e desses nossos projetos. Como deputado distrital, eu quero trazer para Brasília, quero criar em Brasília o Centro de Referência para os Autistas. Hoje eu sou voluntário no movimento Orgulho Autista Brasil, um movimento que cuida de crianças, adolescentes, jovens com transtorno do espectro autista. E é uma camada da população que precisa muito de políticas públicas, né? Então, é um projeto nosso, é proposta nossa, a gente trazer esse centro de referência para os autistas aqui no Distrito Federal. Outra proposta interessante que nós queremos trazer, e já acontece na Câmara dos Deputados, é fazer um convênio, uma parceria com a PAIDF, para que a gente possa levar profissionais, né, com deficiência intelectual para trabalhar na área administrativa da Câmara Legislativa. O Congresso Nacional já tem isso e a gente pode fazer isso, né? Eu estive na PAI levando esse projeto, essa proposta para eles, né? Recentemente saiu uma pesquisa dizendo que Brasília tem cerca de 150 mil pessoas com algum tipo de doenças raras. Doenças raras, muitas vezes é difícil o diagnóstico, é difícil você ter um remédio para cuidar dessa doença que é rara. Como deputado distrital, eu te falei, nós temos 18 milhões em emendas parlamentares. Eu quero destinar a emenda parlamentar de minha autoria para pesquisa e produção de remédios para essa parcela da população que muitas vezes não sabe que tem uma doença rara ou sabe que tem e não tem um remédio para que possa prolongar e dar uma qualidade de vida melhor para essas pessoas, né? Eu quero trabalhar muito na área da cultura, né? Eu acredito que a cultura, o esporte, o lazer, o esporte tira o jovem das drogas, né? A cultura, você manifesta toda a parte cultural da sua cidade. Cada cidade tem o seu movimento cultural, tem as suas diretrizes, né? Seus grupos culturais, né? Se você chegar na Ceilândia, se você chegar no Guará, se você chegar em Taguatinga, no Cruzeiro, são atividades culturais diversas e nós queremos trabalhar nessa questão. Queremos trabalhar também um projeto muito legal que eu venho conversando com o pessoal das academias, que é a atividade funcional. Nós queremos que as pessoas vão para as quadras fazer atividade funcional gratuitamente, mas com a supervisão de um professor de educação física, com a supervisão de um personal trainer e também com estagiários de fisioterapia. Então, olha só a quantidade de trabalho que a gente vai dar para essas pessoas, né? Então, nós temos vários outros projetos que vocês podem acessar a nossa página, nosso site, que é www.lennoncustodio.com.br. Entrar no meu Instagram também, que é o mesmo meu nome, lennon.custodio, está no meu Face também. Depois acho que o Zia vai colocar aí, né, vai disponibilizar. E você pode entrar, pode dar sugestão,
Eu sou uma pessoa que, eu falo assim, essas propostas são as propostas que eu ouço da população, mas que nas minhas reuniões eu acabo recebendo diversas outras propostas que a gente vai trabalhar caso Deus nos permita ser eleito deputado distrital. E para finalizar, eu peço a sua atenção, o seu apoio, o apoio dos seus amigos, dos seus parentes, dos seus vizinhos. Meu número é muito fácil, Zias. É muito fácil. 51 999. 51 999. E dia 2 de outubro, se Deus quiser, nós estaremos comemorando, né, se Deus assim nos permitir, com a ajuda de você, dos seus familiares e com toda a população que a gente tem andado nas ruas e falando das nossas propostas. Muito obrigado, Zias, pelo carinho, a você, a Janina, a todo mundo que tem nos acompanhado, as pessoas que têm me acompanhado, né, que têm andado comigo, que têm manifestado o seu apoio, o seu carinho. Zias, para finalizar, tem pessoas que eu não vejo há 10 anos e que mandou mensagem para mim e falou assim: olha, Leno, estou com você, me manda seu material que nós vamos distribuir. Isso é coisa de Deus, entendeu? E é isso, muito obrigado e tamo junto. Ok, então, até dia 2 de outubro e não se esquece, 51999, esse é o meu candidato e amigo, espero que você nos apoie, né? Eu já vou encerrar, é o seguinte, quando terminar, tem aquele esquema da logo, aí você joga para logo e depois tem um botãozinho aqui, só joga para logo que eu resolvo depois, quando a gente terminar aqui. Ao vivo é assim mesmo. E aí eu gostaria de dizer também, para encerrar, aqui, querido, essa live tem o patrocínio de ninguém, né? Né? O patrocínio de nós mesmos, Nós né? mesmos, exatamente. Então, a gente tem que começar Existe um conceito, né, americano chamado Do It Yourself, né? Faça você mesmo. Faça você mesmo. É um conceito americano de mão na massa, né? E a gente tem que começar a experimentar isso, né? A gente produzir, né, os nossos candidatos, a gente produzir os nossos políticos, a gente produzir a nossa melhoria de qualidade de vida. Exatamente. Zé, só antes de você terminar, eu queria mandar um abraço aqui para a minha equipe lá do Guará, que está assistindo a gente. Legal. Eles estão mandando mensagem aqui no meu celular, dizendo que está muito top, está parabenizando a gente, entendeu? Então, eu queria mandar um beijo para cada um de vocês aí do Guará, da minha equipe Leno Custódio. Obrigado, pessoal, por esse carinho, por essa atenção. Tamo junto. E sempre, como eu falo nos meus vídeos, né? Vem com a gente. Vem com a gente. Até a próxima, querido. Abraço. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado, irmão.